No trabalho de hoje, nós vamos falar sobre os organos fosforados e os carbamatos no leite produzido em 4 regiões leiteiras no Brasil. Tem a ocorrência e ação sobre Listeria monocitogênese e Salmonella. A equipe é formada por André Ribeiro, Antônio Roberto, Lara Cristina, Maria Gabriela, Raquel Nascimento e eu, Ana Carolina. Os organos fosforados e carbamatos, eles são compostos químicos bastante utilizados na agropecuária como inseticidas. Eles agem como controladores de pragas em plantações e de parasitas em animais. O Brasil é um dos maiores consumidores desses produtos e ambos são compostos tóxicos para seres humanos, principalmente quando eles são aplicados de forma inadequada. Essas substâncias elas podem contaminar as águas e gerar resíduos de pesticidas na agricultura. Ou seja, a gente vai ter uma água contaminada e essa água vai gerar um resíduo na agricultura e os animais que utilizarem essa água contaminada, eles podem gerar um acúmulo desses resíduos em tecidos musculares e em tecidos gordurosos, além também de acúmulo desse resíduo no leite. E é por isso que a aplicação de pesticidas em animais, ela deve obedecer aos prazos de carência específicos, que quando não são respeitados, vão gerar esses resíduos nos alimentos produzidos, como, por exemplo, na carne e no leite. No leite, essa contaminação ela acontece principalmente nas fases iniciais de produção. A presença de resíduos de pesticidas no leite e em seus derivados é muito comum em todo o mundo. E esses compostos eles são considerados potenciais perigos à saúde pública. No entanto, apesar da importância de resíduos de inseticidas no leite, ainda os micro-organismos patógenos são considerados perigos mais importantes relacionados a esses alimentos. E é por isso que esse artigo ele vem verificar a quantidade de resíduos de inseticidas no leite, mas também verificar a presença de Listeria monocitogênese e de Salmonella. Olá, eu sou Antônio Roberto e vou estar aqui explicando um pouco sobre os materiais e métodos do artigo. Inicialmente foram coletadas 209 amostras em 209 propriedades leiteiras. E dentre essas propriedades foi levado em consideração esses dois sistemas que eu mostro no slide, sistema de ordenha mecânica fechado e sistema semi-fechado. O sistema de ordenha mecânico fechado é aquele sistema em que o leite não tem contato nenhum com o ambiente externo. Ele já passa direto das máquinas para o tanque resfriador, que é onde ele vai ficar armazenado. Já o semi-fechado vai ter um ou outro contato com o ambiente externo. E nas localidades em que houve o estudo, foi separado dessa forma. Essas localidades foram divididas em A, B, C e D. Na localidade A, foi a localidade de Viçosa, Minas Gerais, onde foram coletadas 47 amostras de leite, sendo 36 dessas amostras eram ordenhadas de forma manual, os próprios produtores tiravam manualmente direto da vaca, 9 com sistemas de ordenhas semi-fechados, já com maquinário, só que ainda com um pouco de contato com o ambiente, e apenas 2 tipos de ordenha, de sistema de ordenha totalmente fechado. Já na localidade B, que foi a região de Pelotas e Rio Grande do Sul, foram analisadas 50 propriedades. Dessas 50, em Pelotas, eram 31 com sistema de ordenha mecânica semi-fechado e apenas 19 com sistema manual. No ponto C, foram coletadas 63 amostras na localidade de Londrina, Paraná, onde se encontravam 9 com sistemas mecânicos semi-fechados e 35 com sistema de ordenha manual. Já no ponto D, foram analisadas 49 propriedades na região de Botucatu, São Paulo, sendo 14 dessas propriedades possuindo o sistema semi-fechado e 35 dessas com o sistema manual. Todas as amostras foram coletadas dos tanques de resfriamento das suas respectivas propriedades, onde lá o leite fica armazenado. Todas as amostras foram coletadas dos tanques resfriados que fazem o papel de armazenamento do leite cru nas respectivas propriedades. E a respeito da prevalência ou não dos organos fosforados e carbamatos no leite cru, para a obtenção desses dados foi necessário o uso da técnica de cromatografia, que consiste em uma série de misturas
que se divide em duas fases. A primeira é uma fase fixa e uma fase móvel, onde ocorre a mistura de todos os componentes. Boa tarde, meu nome é André e eu vou dar continuidade com materiais e métodos. 28 novas amostras de leite cru foram coletadas na região de Londrina, no Paraná, e submetidas a uma fervura de 10 minutos, separando-se uma porção de 50 ml para a pesquisa de organofosforados e carbamatos e 4 porções de 100 ml para análise de microbiologia. Até o momento do uso, a porção de 50 ml foi mantida congelada e as de 100 ml refrigeradas. A esterilidade das amostras fervidas foi verificada através da semeadura em placas de Petri com incubação de 35 graus por 24 horas. Das porções de 100 ml, duas foram experimentalmente inoculadas com 1 ml de cultura de monocitógenes e duas com culturas de eteritídeos, de forma a atingir a concentração final aproximada de 103 UFC. Uma das alíquotas foi mantida em refrigeração e a outra em temperatura ambiente, simulando as condições de armazenamento empregadas nas propriedades leiteiras. Os patógenos foram numerados após 0 horas, 24 horas e 48 horas nas amostras resfriadas e após 0 horas, 4 horas e 8 horas nas amostras mantidas em temperatura ambiente. A influência dos resíduos de pesticidas na sobrevivência de monocitógenes e eteritídeos nas amostras mantidas a 0 graus Celsius foi determinada correlacionada com as contagens após 24 e 48 horas, com a contagem no tempo zero, o que significa a diferença das relações. Das porções de 100 ml, duas foram experimentalmente inoculadas com 1 ml de cultura de monocitógenes e duas com culturas de eteritídeos, de forma a atingirem a concentração final aproximada de 103 UFC. Uma das alíquotas foi mantida em refrigeração a 4 graus Celsius e a outra em temperatura ambiente a 25 graus Celsius, simulando as condições de armazenamento empregadas nas propriedades leiteiras. Alíquota seria uma amostra. Uma amostra seria mantida em refrigeração a 4 graus Celsius e a outra a 25 graus Celsius, simulando nas condições naturais do ambiente. Os patógenos foram enumerados após 0, 24 e 48 horas nas amostras refrigeradas e após 0, 4 e 8 horas nas amostras mantidas em temperaturas ambientes. A influência dos resíduos dos pesticidas na sobrevivência de monocitógenes e eteritídeos nas amostras mantidas a 4 graus Celsius foi determinada correlacionando as contagens após 24, 48 horas com a contagem do tempo zero, a partir da contagem do tempo zero. A significância das diferenças das relações obtidas para os organismos a 4 graus Celsius foi avaliado pelo teste de Tucker, utilizando o programa estatístico 6.0. Olá, meu nome é Lara e eu vou dar continuidade na apresentação do trabalho, dessa vez dando enfoque na seção de resultados e discussão. Bom, a partir da metodologia utilizada pelos autores, eles dispuseram os resultados das 4 regiões estudadas em um gráfico, mostrando os resultados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo. Em Minas Gerais, nós temos um total de 93,6% das amostras sendo testadas como positivas tanto para organofosforados e ou carbonatos. Em Pelotas, nós temos a totalidade das amostras sendo positivas. No Paraná, 87,3%. E em São Paulo, 95,9%. Aqui a gente tem que dar uma maior atenção para a região do Rio Grande do Sul, já que das 50 amostras coletadas das propriedades da região, 100% delas deram positivos, tanto para organofosforados e ou carbonatos, que são os compostos estudados no trabalho. Ao todo, apenas 13 amostras, o que totaliza 6,2%, não testaram positivos para os pesticidas estudados. Isso quer dizer que a maioria, 196 amostras,
o que totaliza 93,8%, foram positivados para organofosforados e carbomatos. Essa tabela foi usada como uma referência, já que ela mostra o limite máximo de resíduos no leite desses compostos, tanto carbomatos quanto organofosforados. A partir da metodologia utilizada, os autores chegaram à conclusão de que os resultados obtidos apresentavam uma concentração muito maior dos compostos. Sem dúvidas nenhuma, os resultados obtidos mostram a necessidade de um controle mais eficiente na utilização de organofosforados e carbomatos na agropecuária, já que esses compostos permanecem no produto até chegar ao consumidor final. Olá, eu me chamo Raquel. Eu vou dar continuidade na análise dos resultados e discussões do artigo. De forma geral, um dos objetivos que os autores trazem para o artigo é analisar se de alguma forma as espécies de Listeria e Salmonella, que são espécies de bactéria, elas sofrem alguma influência dos agrotóxicos, mesmo que não seja comprovado cientificamente que os agrotóxicos conseguem combater bactérias. Eles tinham essa hipótese de que talvez pudessem causar algum estresse e interferir a multiplicação dessas bactérias. Mas aí o resultado das análises das amostras mostra que não foram observados diferenças significativas nas taxas de multiplicação dessas duas espécies de bactéria. Então, esse é o resultado final do artigo. A partir da análise de todos os resultados, nós trouxemos alguns pontos que nós achamos interessantes. Um deles é o que esse resultado ele tem a nos trazer como alerta. O primeiro é que nós sabemos que o leite é um produto extremamente consumido no Brasil, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro. E a presença de pesticidas, químicos, agrotóxicos no leite faz com que esse leite seja impróprio para o consumo, visto que um dos principais públicos consumidores do leite é um público infantil. Então, a partir disso, a gente vê a importância de pesquisas como a deste artigo, ou também outros mecanismos que estão ali para verificar, quantificar a presença desses pesticidas antes que o consumidor entre em contato com esse produto. Bom, ao final dos resultados, os autores eles trazem uma análise, uma reflexão, porque o artigo foi desenvolvido no Brasil, mas eles trazem essa reflexão de que é um problema não somente do Brasil, mas é uma questão mundial, já que o leite ele é consumido em grande quantidade em todo o mundo. E aí eles trazem alguns estudos que foram feitos na Grécia, na Espanha e na Índia, justamente para mostrar que esses estudos eles também refletem a mesma realidade do Brasil, em diferentes localidades do mundo. Na Grécia, em um estudo desenvolvido lá, 28,9% das amostras de leite coletadas, elas possuíam a presença de pesticidas. Na Espanha, 95% das amostras tinham a presença de pesticidas, onde 12,9% desses 95% excediam os limites permitidos para consumo na Espanha. Na Índia, existe também a presença dos pesticidas nas amostras de leite analisadas, e não só no leite, como também em derivados do leite, que aí já é uma questão interessante de analisarmos, porque os níveis de químicos presentes no leite são diferentes dos produtos derivados do leite, né, que é o caso da manteiga. Eles podem ser modificados, ou seja, eles podem estar concentrados após a produção, né, ou então eles podem ser tá em menos quantidade do que no início, mas isso precisa de uma análise mais de monitoramento mesmo para verificar essa questão. Mais uma vez, a importância de pesquisa de monitoramento e ferramentas que analisem justamente a produção do leite. Por isso, a gente trouxe algumas ferramentas de controle e monitoramento no Brasil. Uma delas é o Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes, que é justamente para analisar esses níveis de resíduo nos alimentos, tanto de origem animal quanto vegetal, e o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimento, PARA, que ele é coordenado pela Anvisa, só que diferente do PNCRC, ele só analisa produtos de origem vegetal.
Concluindo, a presença de organofosforados e carbanatos em leite cru produzidos no Brasil é considerada comum. No entanto, é importante ressaltar a necessidade de quantificar essas substâncias para então determinar os riscos que elas podem apresentar aos consumidores. E por fim, a presença desses organismos não interfere na detecção laboratorial das espécies Listeria monocytogenes e Salmonella enteritidis. Elas estão presentes no leite, eventualmente. É isso, obrigada.